Alerta de gatilho. Se por acaso você tem dificuldade de lidar com momentos e lembranças difíceis, complicadas que te deixaram pra baixo, não assista esse vídeo. Vamos fazer uma comparação ingrata aqui do elenco mais emblemático, eu diria, negativamente da história do Corinthians, aquele elenco que caiu para a segunda divisão em 2007, com o elenco de 2024. Estou gravando este vídeo aqui também antes de acabar o Campeonato Brasileiro de 2024. Não quero dizer nada com ele, apenas a nível de comparação. Vamos ver qual que é melhor. Já vou dar um spoiler aqui porque não deve ser segredo pra ninguém. O elenco de 2007 era pior. A grande questão era o quão pior. Será que era muito pior mesmo? Como que eram os ataques, peças por peças aqui? Eu acho que vai estar bem interessante esse vídeo a partir de agora. Deixa o like, beleza? Porque você já sabe que o vídeo vai ser brabo. Então você tá deixando o like na confiança. Clica no joinha aí que ajuda o canal a continuar existindo. Caso você não esteja inscrito ainda no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, toda essa parafernália aí que ajuda a gente a continuar existindo aqui no YouTube. E quem tem condição de fortalecer financeiramente, tem sempre as opções do Valeu, que é um coraçãozinho que tem aqui embaixo aí que você fortalece financeiramente, com qualquer valor, pode mandar 2, 10, 100, né, o valor que não vou apertar no seu bolso, ou pela nossa chave Pix aí, que realmente premiaria um trabalho, que realmente eu trabalho em esse vídeo aqui, na hora que eu fui fazer todas as pesquisas, né, tinha jogadores ali que eu não lembrava muito bem, aí eu fui assistir vídeos, meu Deus do céu, os meus olhos sangraram como 2007 era ruim, hein? Meu senhor, então principalmente para a geração aí Pietro, Enzos e Lorenzos da vida aí, tá bom? Realmente vocês vão ficar chocados e para quem tem amnésia e acabou esquecendo 2007 vai lembrar agora. Eu anotei aqui porque eu não quero esquecer de absolutamente nada. Tem algumas coisas que precisam ser ditas antes da gente comparar os elencos, tá? Eu vou considerar apenas após a janela de transferências do meio do ano lá de 2007, ou seja, depois da saída do nosso craquezinho revelação Premier League aí, o William, né, que depois viria voltar para o Corinthians aí e cagar na nossa cabeça, né, e lá em 2007 ele fez parte de uma boa parte do primeiro turno, mas depois ele foi embora, vendido aí pelo Rubão, na época era vice-presidente de futebol. Não vou entrar nesse assunto no vídeo de hoje, mas eu vou considerar da janela de transferência pra cá, então não vou considerar também o Wesley, que fez parte do elenco e agora tá no Al Nassr. Outra coisa, a estrutura do Nelsinho Batista, porque eu vou considerar também apenas as últimas 11 rodadas ali, porque era o treinador que encerrou e que acabou caindo, né, com o time lá em 2007. A estrutura base do Nelsinho Batista era com 3 zagueiros, né? Ele jogava num 5-3-2 ou um 3-5-2 aí, a maneira como você achar melhor falar. E o Corinthians hoje, embora eventualmente o Ramon Dias jogue com uma linha com 5 também, ou com 3 zagueiros, a maioria, a estrutura base é com uma linha com 4, ou no 4-3-3, ou no 4-4-2, só pra frisar aí, porque não dá pra pegar peça por peça exatamente ali, então não tem como fazer isso aí, tá bom? Aí eu vou pegar o elenco, né? Primeira coisa, vamos começar por setores ali, né? Goleiros. O goleiro de 2007, os goleiros de 2007 eram Felipe e o Marcelo era o goleiro reserva. Do elenco de 2024 é o Hugo Souza, né? Contratado aí recente nessa janela, e o Matheus Donelli como reserva. Eu considero ambos os goleiros bons. Daquele elenco de 2007, a peça que mais salvava, e na verdade salvava é até um jeito pejorativo de falar, que era uma peça realmente muito boa, era o nosso goleiro Felipe, muito identificado. E eu tenho uma teoria de que se o Felipe não tivesse tretado com o André Sanches, Cássio sequer existiria na história do Corinthians, né? O nosso grande ídolo e o goleiro que teria ficado gigantesco na história do Corinthians aí teria com certeza sido o Felipe, porque o Felipe era muito bom mesmo, realmente salvou a gente. Se a gente rebaixou em 2007 com o Felipe no gol, sem ele no gol, com certeza a gente teria rebaixado umas 10 rodadas antes. Tiveram muitos jogos aí que a gente empatou, que era pra ter perdido, que ele fez pelo menos uns 8 milagres aí. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá? Ele fez umas 8 milagres aí na partida, várias partidas que a gente ganhou, que era pra ter empatado, que ele salvou também. Eventualmente tinha uma falha ou outra, mas todo bom goleiro também falha. Ele era muito acima da média. E pra mim, eu sou muito fã até hoje do Felipe, apesar dele já ter dado umas palavras tortas aí com o Coringão, tá? Ter jogado no Flamengo, também ter ligação com o Flamengo aí, né? Que coincidência com o nosso atual goleiro. Ele realmente era muito identificado, tinha a persona de idolatria. Eu nunca vou esquecer quando o Corinthians sobe pra primeira divisão lá em 2008, eles em cima do alambrado do Pacaembu, sem camisa e tal, rodando a camisa junto com a torcida ali, muito foda. E o nosso goleiro reserva na época era o Marcelo, e o Marcelo, nas poucas oportunidades que teve, não conseguiu convencer muito a fiel torcida. Também uma grande coincidência com o Matheus Donelli.
leve. Eu considero que no gol a gente estava melhor servido em 2007, apesar que 2024 o Hugo Souza tem realmente feito muitos milagres, tem representado demais. Se a gente não tá pior ainda nesse momento da gravação desse vídeo, e era pra tá, a gente deve aí ao Hugo Souza. E o Matheus Donelli com bastante semelhança aí com o Marcelo daquela época, às vezes a oportunidade que o Matheus Donelli teve, o Matheus Donelli ainda não conseguiu nos convencer. E por idade, o Felipe tinha 23 anos e o Hugo Souza tem 25. Ao contrário do Hugo Souza, que veio sem ter respaldo estatístico para vestir a camisa do Corinthians, o Felipe foi realmente bem estudado, destacou-se muito antes de estar no Corinthians, no Bragantino, e veio para ser um destaque e acabou sendo mesmo. Tá? O Marcelo tinha 23 anos e o Matheus Donelli tem 22 anos, muito parecido no gol. Eu dou uma leve melhor aí para o gol de 2007, beleza? Zagueiros, meu senhor, meu Deus, como... Nossa, sério, rapaziada do céu, se você não tá preparado nesse momento... Eu acabei esquecendo. Lá em 2007 a gente jogava com 3 zagueiros, né? Principalmente naquela reta final lá, com Fábio Ferreira, Zelão e Betão. E eu tinha esquecido que na ausência de um dos 3, quando tava suspenso ou lesionado, jogava o Fábio Braz. Você lembra do Fábio Braz? Meu Deus do céu, o Fábio Braz tinha 29 anos na época, era o reserva imediato. E o Fábio Braz, hoje, ele tá no OnlyFans, sabia? Ele vende foto sem camisa, mostrando um mamilão assim. Eu dei uma pesquisada, meu Deus. Então o Betão em 2007 tinha 24 anos, o Zelão 23 e o Fábio Ferreira 23. Eram 3 zagueiros bem abaixo, no entanto o Betão eu achava um zagueiro justo, tá? Não achava ruim, não, eu vou estar sendo injusto se por acaso eu falar que o Betão era um zagueiro ruim, mas o Zelão e o Fábio Ferreira, que tinha o moicano assim, era desesperador. E tem uma curiosidade que eu não vou saber falar aqui, se por acaso alguém aqui da região de Campinas conseguir me iluminar aí, ou o Fábio Ferreira ou o Zelão, há pouco tempo, mais ou menos um ano e meio aí, jogou um campeonato de várzea aqui na região de Campinas e foi eleito o melhor zagueiro da competição, fez não sei o que, o zagueiro artilheiro da competição, o cara foi destaque em tudo assim, e eu cheguei a assistir alguns jogos não, né, cheguei a pegar algumas pessoas comentando sobre esses jogos aí que foram lá assistir e falaram que o cara tava se destacando muito. Aí eu não vou lembrar agora se era o Fábio Ferreira ou se era o Zelão, mas se destacando muito, assim, o que mostra que realmente, quando a gente fala assim, eu no lugar desse jogador aí faria melhor, não faria, porque o futebol profissional realmente não é profissional à toa. Mas o trio de zaga era esse, era um trio jovem na época ali, né? Como eu falei, né? O Betão tinha 24 anos, era um zagueiro justo. Não vou passar do justo não, porque senão vai reforçar demais, né? Mas o Zelão era tenebroso e o Fábio Ferreira também tenebroso, ambos com 23 anos. E o Fábio Braz, que tinha 29 anos, era o reserva imediato dos 3 ali, tinha passagem no Vasco, né? Num grande time do Vasco, mas também era triste de assistir. Em 2024 a gente tem, eu tô colocando 3 zagueiros também só pra equiparar, André Ramalho com 32 anos, o Kaká com 25 e o Gustavo Henrique com 25. Eu acredito que a nossa zaga de 2024 é melhor no balanço geral do que era em 2007, né? Não dá pra sentar, não diria que não dá pra sentar na mesma mesa, mas realmente é melhor ali que Zelão e Fábio Ferreira, o Kaká e o Gustavo Henrique, e o André Ramalho ali eu equiparo ali ao Betão, mas o André Ramalho eu acho que tecnicamente consegue oferecer um pouco mais. É difícil comparar gerações quase diferentes, né? Porque 2007, brincando ou não, já faz quase 20 anos aí já, né? Então é difícil, o futebol muda muito. Hoje se valoriza muito mais a parte técnica. O Betão não tinha todo esse primor técnico, mas era um zagueiro que eu achava mais efetivo do que o André Ramalho ali, mas na parte técnica o André Ramalho sobressai. E o nosso reserva imediato, que seria o reflexo do que era o Fábio Braz, é o Félix Torres. Félix Torres eu considero ali que tá realmente deixando muito a desejar. De modo geral, linha de defesa ali, né, nas zagueiros a gente tem uma leve superioridade aí para 2024, tá bom? Laterais direitos, também temos que colocar asteriscos aqui. Em 2007 a gente tinha 2 laterais direitos e um deles na verdade era um volante que cobria a lateral direita ali, né, que também qualquer semelhança é mera coincidência, porque a gente, o Carlos Alberto, não é o Carlos Alberto, meio campo, que jogou no Porto lá de 2005, era um outro Carlos Alberto e tal, magrinho e tal, que cobria na lateral direita. Ele era volante, mas fazia lateral direito também. Era ele e o Irã, os nossos 2 laterais direitos. E o Irã era desesperador de ruim. Acho ele pior que o Mateuzinho? Não.
Acho o Mateuzinho pior que o Irã ainda, né? Não, tô pegando pesado que agora a galera pode estar, sabe? Enfim, mas eu achava o Irã bem ruim, o Mateuzinho eu acho bem ruim também. E a outra comparação é o Carlos Alberto com o Fagner. A idade deles, né? O Carlos Alberto tinha 29 anos na época e o Irã 28. Hoje o Mateuzinho tem 24 e o Fagner tem 35. Tem 35. Eu considero o Fagner de 2015 muito melhor, não tem nem comparação, não dá nem pra falar. O Fagner de 2024 é um pedaço de bosta, beleza? Então, na lateral aí, se a gente for muito gentil, a gente equipara ali. Se a gente for ser bonzinho com a qualidade técnica que o Fagner poderia apresentar aí, talvez uma leve melhora, eu considero empate na lateral direita. Daí em 2007 a gente usava a lateral como ala, na verdade, né? E não como lateral especificamente. O Mateuzinho tem 24 anos e o Fagner 35, como eu falei. Na lateral esquerda, outra posição que a gente tem bastante defasada agora em 2024, que hoje a gente é servido pelo Matheus Bidu com 25 anos e o Hugo com 27. Lá em 2007 a gente tinha uma peça conhecida, Everton Ribeiro. Você lembra do Everton Ribeiro? Sabe o Everton Ribeiro que tá jogando no Bahia agora, né? Peça importante do Flamengo. Lá em 2007 o Everton Ribeiro tinha 18 aninhos, né? Oriundo da base do Corinthians, jogava como ala esquerdo mesmo, ainda não tinha se tornado meia mesmo de fato aí. Mas ainda não era o Everton Ribeiro maturado nessa peça técnica que ele foi apurando conforme o tempo foi passando. E ele também foi meio que assumindo a titularidade mais no final do campeonato para assumir a posição do Gustavo Neri. Este sim, Gustavo Neri, que estava no elenco, que foi campeão em 2005 do Campeonato Brasileiro com o Tevez e tal, na época da MSI. Gustavo Neri que tinha uma treta gigantesca lá com o Nelsinho Batista, isso era famoso na época, mas era uma estrela, era um medalhão ali, né? Eu diria que a nossa lateral esquerda de 2007 ela é mais parecida com a nossa lateral direita de hoje em dia, né? Por ter esse medalhão aí, o Fagner e o Gustavo Neri. Gustavo Neri que depois de 2005 ele foi pra Europa, não deu certo lá, e aí voltou e atuou em bastante partidas lá em 2007, e o Nelsinho Batista chamava ele de... Chamava não, né? Chegou a externar que ele era a laranja podre do elenco, né? Ele que prejudicava o elenco do Corinthians. Conforme esse atrito foi ficando cada vez mais evidente, quem ganhou a posição na ala esquerda foi o Everton Ribeiro. Inclusive o Everton Ribeiro estava presente no último jogo do Campeonato Brasileiro de 2007 contra o Grêmio, na ala esquerda lá, que a gente empatou 1-1 e fomos rebaixados, tá bom? Então, lateral esquerdo, eu considero que em 2007 a gente tinha peças melhores, não dá nem pra comparar com Bidu e Hugo, mas que funcionava tanto quanto as de hoje funcionam por conta dessa vaidade e tal, essa laranja podre do Gustavo Neri aí. Gustavo Neri que tinha passagem também no São Paulo. Volantes, essa parte foi difícil também, porque volante eu vou precisar considerar também o Carlos Alberto, porque eu falei que ele é lateral direito, mas ele jogava como volante também. Mas basicamente como estrutura a gente tinha em 2007 Moradei com 21 anos. Meu senhor, quem lembra do Moradei sabe que esse maluco era ruim, hein? Vampeta, sim, o velho Vamp, e nesse caso ele era velho literalmente, né? 33 anos, mais o modus operandi, né, do Corinthians de sempre trazer ex-jogador que foi vitorioso nos primórdios da humanidade lá pra tentar fazer solução quando o cara já tá praticamente aposentado. Com 33 anos o Vampeta já tava acima do peso, já tava, sabe, já não era nem de longe aquele Vampeta magistral que jogou lá no final da década de 90 e foi campeão do mundo, né, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira. Não dava nem pra comparar. O Vampeta tinha 33 anos e mais um, né, que esse aí é velho conhecido do Milton Leite, narrador aí, o Bruno Otávio, entendeu? Porque o Bruno Otávio, que originou aquele Hoje Eu Se Consagro do Milton Leite, Moradei, Vampeta e Bruno Otávio. Aí eu tenho que levar em consideração o Carlos Alberto, que era pra lateral direita também, Everton com H, você lembra que tinha o Cavanhaque aqui? Nossa, esse era ruim também, esse aí era de sangrar os olhinhos, eu assisti alguns lances dele, não queria ter assistido. E o Carlão, que hoje ainda tá em atividade, Carlão sub-19 na época ainda, hoje eu acho que ele joga na Ferroviária ou no sei lá, num time aleatório aí, mas era bem ruim também, volante. E hoje no banco, no time do Corinthians de 2024, temos o Martínez com 30 anos, vindo da poderosíssima MLS, a Philadelphia Union, o time que ele jogava. O Charles, que veio não sendo protagonista no futebol dinamarquês, com 28 anos. O Carrijo, com 33 anos, que veio aí da segunda divisão da Arábia. E o Bidon, de 19 anos. Eu comparo o Bidon com o Everton Ribeiro na época, né? Porque são dois jogadores aí bem novinhos, que ainda tem muito pra maturar, tem uma condição técnica que dá pra ser explorada, embora sejam posições relativamente diferentes aí, né?
Mas de meia e meia aí, eu acredito que o Corinthians hoje, realmente o meio campo do Corinthians de 2007 era muito ruim, então não dá, beleza? Não dá. Eu ainda fico mais aí com o Martinez, mais com o Charles, apesar de achar os dois bem meia boca. O Carrillo eu acho ok, mas já tá velho. E o Bidon eu gosto dele, não dá nem pra comparar do Moradei, que é um, nossa, meu senhor. O Vampeta, que coitado do Vampeta, não era o Vampeta de 2012, né? 2002, era o Vampeta de 2008, 2007 aí, que no ano seguinte já viria a aposentar. Meio campo ali de primeira volância, segunda volância, aquele meia que não é a meia de criação mesmo, fica pontinhos aí para o time de 2024. Outra coisa, isso aqui que eu tô falando não é uma verdade absoluta não, você pode comentar aqui embaixo e discordar, falar, não, isso é absurdo, pode comentar aí o que você acha, talvez eu esteja sendo rigoroso demais com o elenco de 2024, talvez rigoroso demais com o elenco de 2007. Meias de criação, hoje a gente tem de fato meias de criação no Corinthians, que são o Rodrigo Garro e o Igor Coronado. Lá em 2007 a gente tinha uma espécie de máscara pra isso. A gente até tinha o William antes dele vazar, mas eu não tô considerando o William no elenco. Lá em 2007 a gente tinha o Lulinha, que era um meia atacante que caía pelas beiradas, então tô considerando ele aqui. E o Ailton, lembra do Ailton que chegou aqui falando que ele era, a característica dele era parecida com a do Ronaldinho Gaúcho e o Kaká. Os caras do elenco ficaram oriçados. Tem várias histórias em podcasts, inclusive o goleiro Felipe aí falando assim que o maluco falou isso aí, né? Esse Ailton era ruim demais, eu acho que veio do futebol mexicano, quase não jogava. E o Lulinha, muita gente critica o Lulinha. Eu, inclusive, criticava bastante na época e tal, né? E o Lulinha eu tinha motivos pra criticar agora, porque ele marcou de vir aqui no canal umas 500 vezes, depois não veio, né? Furou com nós, a gente desistiu de chamar esse maluco aí. Mas, tirando isso aí, né? Colocando de lado aí, o Lulinha em 2007, ele subiu naquele elenco carnicento de 2007 e tinha 17 anos, viu? 17 anos, um dos maiores artilheiros da história da base, ele é realmente um fenômeno. Hoje ele virou meme por conta disso, de o cara não conseguir render, mas como que rende com 17 anos num elenco desse? Mas era muito ruim também. Entre Lulinha e Ailton e Rodrigo Garro e Igor Coronado, eu vou ficar com Rodrigo Garro e Igor Coronado, né? Não tem jeito, né? O elenco de 2024 para meias de criação, a gente tá estamos melhor servidos aí. Atacante, eu vou gerar polêmica. Primeira dama, é a hora de gerar polêmica aqui, porque vão discordar de mim. Por quê? Porque as pessoas não sabem de nada, né? Elas estão errando, né? Perdoe as pessoas que vão me criticar nesse momento. Atacantes, eu vou separar atacantes que são pontas e segundos atacantes e centroavante mesmo de fato, tá bom? Então os pontas e segundos atacantes que tinha em 2000 e 2007, Dentinho com 18 anos, que depois viria realmente a representar o Corinthians na segunda divisão, jogar bem ali em 2009, né? Com o elenco com Ronaldo Fenômeno, mas 2007 ainda não estava pronto ainda, né? O Arce, do Vai a Merda Arce, você busquem no YouTube, que é um meme da época, né? O narrador ali acompanhando o jogo, aí o Arce chuta a bola na lua. E o Wilson, 22 anos, né? Esse é um dos nossos atacantes lá de 2007. No elenco de 2024, a gente tem o Romero, Memphis, Thales Magno, Pedro Henrique e Giovani. O que é acima da média? E mais uma vez eu tô gravando isso aqui 8 rodadas antes de acabar o Campeonato Brasileiro. Não sei se o Corinthians rebaixou, se não rebaixou e tal, tô só fazendo a comparação. O Romero, eu acho um jogador muito fraco ali. Entre Romero e Dentinho, o Romero de hoje e o Dentinho lá daquela época, eu acho que dá um pau a pau e olhe lá se eu não prefiro o Dentinho aqui. Ah, eu persigo o Romero, talvez seja. O Memphis, o pouco que ele mostrou, é óbvio, com a camisa do Corinthians ele é melhor tecnicamente, mas, né, ainda não tenho amostragem suficiente aí, mas vou ficar com o Memphis numa dessa. Thales Magno, acho que tem 22 anos, tá, tem potencial, mas ainda não acho que mostrou, não vejo tanta diferença. Certo? Não vejo tanta diferença, apesar do Arce ser bem triste, né, cara? O Dentinho, o Wilson e tal, e dá pra considerar o Lulinha numa dessa também, né? Tá bom, vou ficar com 2024, beleza? Vou ficar com 2024 que eu pensei agora pra não ter que apanhar muito, mas centroavante não tem como. Porque quando a gente vai comparar os centroavantes, lá em 2007 a gente tinha 1,5, que era o Finazzi e o Clodoaldo. O Clodoaldo também jogava como segundo atacante, mas nas ausências do Finazzi, ele jogava no lugar do Finazzi como centroavante mesmo de fato, né? Então, o Finazzi com 34 anos e hoje em 2024 a gente tem o Yuri Alberto. Várias vezes eu falei aqui no canal, mas sem trazer números, que o Finazzi era muito mais
efetivo que o Yuri Alberto. E aí, para o fã-clube desse colírio da Capricho arrombado que a gente tem em 2024, eu vou passar números, porque vocês podem discutir comigo, vocês podem discordar de mim, mas dos números não. O Finazzi em 2007 tinha 34 anos e fez 16 gols com a camisa do Corinthians. O Yuri Alberto, com a camisa do Corinthians, tem 47 gols, muito mais gols, né? Só que o Finazzi tinha 16 gols, fez 16 gols em 39 jogos. E o Yuri Alberto fez 47 em 140 jogos. Na média, o Finazzi tem 0,4 gols por partida e o Yuri Alberto tem 0,3 gols por partidas, portanto o Finazzi tem mais gols proporcionais do que o Yuri Alberto. E lá em 2007, o Finazzi fez esses 13 gols no Brasileirão. Dos 39 gols marcados, um terço dos gols do Corinthians, 33,3% dos gols foram marcados pelo Finazzi, extremamente efetivo naquele Brasileirão de 2007. Já o Yuri Alberto, até o momento da gravação desse vídeo, tem 8 gols dos 34 marcados, 23% dos gols, um gol a cada um quinto dos gols apenas é mais efetivo. E de participação direta em gol, em chance direta, né, conversão de chance direta, o Finazzi uma em cada 3 e o Yuri Alberto uma em cada 6, ou seja, o Finazzi é 2 vezes mais efetivo em chances claras de gol do que o Yuri Alberto. Quer discutir comigo? Pode discutir, com os números não tem como, então de fato o Finazzi leva aí, né, a gente era pra ter rebaixado muito antes se não fosse o Finazzi e o goleiro Felipe lá em 2007, tá bom? Então considera aí a nossa centroavância melhor em 2007, apesar de ter o Clodoaldo ali como sombra também. O Clodoaldo era triste, hein? Meu Deus. E as opções, porque tem o Clodoaldo como opção do Finazzi. As opções que a gente tem hoje é Pedro Raul e Héctor Hernandes. Se juntar um dentro do cu do outro, pra mim eu prefiro o Clodoaldo ainda, tá bom? Treinador, Nelsinho Batista ou Ramon Dias? É também complicado de falar isso aí. O Nelsinho Batista tinha mais identificação com a casa, ele veio inclusive pra ser salvação no final daquele Campeonato Brasileiro de 2007. Pra isso, né, tinha essa identificação, não dava pra comparar ao Nelsinho Batista, que tinha sido campeão brasileiro lá em 1990, já fazia 17 anos, nem campeão paulista em 1997, já fazia bastante tempo também, já era um treinador ultrapassado. Que coincidência, o Ramon Dias também foi muito vitorioso ali, mas mais década de 90 e tal, eu vou equiparar os dois, beleza? Então eu deixo igualado e quero que você responda. Eu considero uma leve melhora ali, né, o Corinthians de 2024 é um pouco melhor do que o 2007, porque o 2007 era realmente tenebroso, mas vocês viram ali que tem peças a serem discutidas, né? Tem gente que garante que o elenco do Corinthians hoje sobra, e aí é forçar um pouco demais, mas eu quero ouvir a sua opinião aqui, o que vocês acham dessa comparação aí entre o elenco de 2007 e o elenco de 2024, acha que o de 2007, tem uma característica que eu gosto de colocar aqui também, o de 2007 eu sentia mais vivo em campo, era um bando de cara ruim, né? O Finazzi, pra você ver, ter uma ideia aí, ele aproveitava muito mais as oportunidades, mas ele tinha pouquíssima oportunidade porque a gente não tinha meio campo que prestava também, mas era um time mais vivo, eu sentia ali que aquele time me passava que queria acreditar realmente até o final. Esse time de hoje não me passa tanta confiança nesse sentido também, pode ser posso estar enviesado aí no meu pensamento. Comenta aí embaixo o que você acha, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tudo isso aí ajuda a gente demais. Quem pode mandar o valeu aí, que deu trabalho pra fazer isso aqui, hein? Deu trabalho, ajudar financeiramente o canal, tem a chave Pix aí no primeiro comentário fixado e todas essas coisas aí. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. É nóis, tamo junto.